Estou com um Moto G20 que fica reiniciando. Testei bateria, botão power, uma outra tela, tirei todos os periféricos e ainda assim reiniciando. Conferi a tensão na saída buck, tudo ok. É o seguinte, cara, as linhas buck, cara, se elas não tivessem funcionando de forma nenhuma, o aparelho ele ligaria, ok? Então, quando você tem um aparelho reiniciando, não é analisando os bugs que você vai conseguir encontrar o problema. Você vai perder um pouco de tempo aí analisando algo que não tem muito a ver com a falha. Agora, o que pode estar reiniciando o aparelho, cara? Eu não sei a forma que esse aparelho está reiniciando. Se o problema está sendo, ele chega na tela de menu e depois reinicia, ou ele fica travado na logo, ok? E fica reiniciando na logo. Se ele está reiniciando na logo, cara, a primeira coisa a fazer, ou se ele está reiniciando, a primeira coisa a fazer é passar um software no aparelho, certo? O aparelho está reiniciando, o aparelho está com esse tipo de coisa, a gente faz o software, ok? Não, mas formatei e continuou. Às vezes, uma formatação não resolve o problema. Às vezes tem que ser mesmo um software, passar o software para tirar todo o Android antigo e colocar um sistema novo. Porque às vezes você só formata, ele só vai apagar os arquivos, né? Alguns arquivos ali não vai apagar, nem todos. Então, às vezes, tem algum vírus, algum problema aí no sistema, algum bug, e você formata, e depois o problema continua. Então, certo é passar um software. Primeira coisa, passa o software e descarta a possibilidade da falha estar por software, ok? Fez o software, passou o sistema, continua com o problema. Aí o que a gente vai analisar nesse ponto? A gente vai analisar como é que está a resistência do nosso Power Manager, né? Do nosso botão Power. Por exemplo, na malha de Power On, vamos supor aqui, Power On. Vou colocar aqui Power Key. Vamos supor que eu tenho aqui uma malha de Power Key. Certo? Tá aqui a minha malha indo para quem? Para o meu PMIC. Beleza? Aqui eu tenho o meu PMIC. Malha de Power Key, meu PMIC. Aqui eu tenho o meu botão. Certo? Deixa eu ver se eu consigo desenhar um botãozinho aqui. Tem um botãozinho aqui, certo? Ele vai ter uma linha. Vai ter aqui uma outra linha. Ligado ao GND. Certo? Aqui no botão Power, pessoal, eu vou ter um resistor. Ok? Resistor aí de aproximadamente 10K. Esse resistor 10K ohms, ele é chamado como resistor de PUAP. Ele é chamado de resistor de PUAP, certo? Dessa forma aqui. PUAP. Isso aqui é um O. Certo? PUAP. Esse resistor de PUAP, pessoal, ele faz uma coisa que muita gente acaba, às vezes, não ensinando em treinamentos por aí, coisas do tipo, né? Por falta, às vezes, né, às vezes não sabe, ou até mesmo não sei. Mas vamos lá. O resistor de PUAP, ele é um resistor que ele estabiliza, né, o nível lógico do Power Manager. Para quem já estudou aqui com a gente a parte da eletrônica digital, sabe muito bem que para o Power Manager ligar, eu preciso ter uma mudança de nível lógico. Ou seja, o Power Manager tem vários tipos, né, de estruturas de Power Manager, por exemplo. Só que eu tenho um Power Manager que é o seguinte: tem um Power Managers que eles são eles trabalham com nível lógico alto
e outros trabalham com nível lógico baixo. Como assim? Aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenha cadê? Vamos lá. Aqui eu vou fazer um desenho aqui, eu tenho IFPMIC e aqui eu tenho isso aqui, beleza? Aqui eu vou colocar como PMIC, interface, certo? Power Management de gerenciamento de tensões. Então, o IFPMIC é um interface, né, de gerenciamento de carga ou tensões, como vocês queiram chamar aí. Aqui eu tenho VBAT. Aqui eu tenho GND. A VBAT, ela entra para o IFPMIC, ok, galera? A VBAT aqui, ela vai entrar para o IF. Ela vai sair aqui e vai entrar para cá. Ela vai vir aqui, para o IFPMIC. Ok? Depois que ela passa no IFPMIC, ela vai para o Power Manager. E também vai para outros componentes. Não é só o Power Manager, vai para outros componentes também. Mas vamos falar, como a gente está falando aqui da parte de botão Power e tudo mais, a gente fecha aqui só no Power Manager, certo? Então ela vai vir, né, vai ramificar aqui, ela vai ser chamada de VP, vai ser chamada aqui, depois que ela passa no IF, ela vai ser chamada aqui na maioria dos esquemas, né, de VPH PWR. Beleza? Ela vai ser chamada aí de VPH PWR, depois que ela passa pelo IF PMIC. Ela chega aqui no PMIC com uma tensão de 4 volts, ou seja, a tensão que está na bateria. Se for 3.7, é 3.7. Se for 3.8, 3.8. Se for 4 volts, é 4 volts. Vamos supor que está saindo aqui com 4 volts a nossa bateria, certo? Tem 4 volts aqui na nossa querida bateria do aparelho. Então, tem que ter 4 volts também aqui, ó, na entrada do meu Power Manager. Ok? Tem que ter 4 volts aqui. Se não tem 4 volts aqui, o meu IFPMIC está em fuga, está com fuga. Ok? Se tenho 4 volts na bateria, quando eu vou medir depois do IF, só tem 3.5 volts, o meu IF está com a fuga. Só que às vezes tem fuga que são muito altas, tem fuga que é muito baixa. Ok? Outros componentes também podem estar drenando essa alimentação. Vamos supor que aqui do outro lado, na VPH-PWR, na saída da VPH-PWR, eu tenho aqui, ó, a malha, né, ela vai se ramificar para outros locais. Então, vamos supor que eu tenho um PA aqui. E esse PA aqui, ele tem uma fuga. Beleza? PA tem uma fuga. Se esse PA aqui tem uma fuga, pessoal, ele vai drenar a tensão. Ele vai dar uma queda nessa tensão. Ok? Então, se eu tenho aqui 4 volts saindo aqui para o lado de fora, né? Para o lado para outra parte do IFPMIC, e tem um outro componente aqui que está também ligado ao VPH-PWR, né? Porque não é só o Power Manager que é ligado ao VPH-PWR. Depois que essa linha ela passa para o outro lado, né? Essa alimentação ela passa para o VPH-PWR, ela vai se ramificar para diversos locais, como drive de backlight, Power Manager, PA de radiofrequência, PA de áudio e alguns outros componentes, né, outros circuitos integrados também, e outros blocos também. Então, se algum desses blocos tiverem com uma fuga de corrente, ele vai drenar essa tensão aí que está passando para o outro lado. Só que aqui é o seguinte, tira esse negócio da fuga aqui, vamos voltar para a parte ali da inicialização, aparelho reiniciando e tudo mais, né? Aqui eu tenho o seguinte, aqui eu tenho um resistor de POAP que ele vai manter o nível lógico do Power Manager estabilizado. Como assim? Está entrando 4 volts aqui. Digamos que essa malha, pessoal, ela vai entrar 4 volts no PMIC, né? E de forma primária, antes de pressionar o Power, vai sair aqui, ó, 1.8 volts para o botão Power. Ok? Tem 1.8 volts no botão Power. Para o PMIC, galera, entender
que ele precisa ligar e precisa alimentar quem? Precisa alimentar aí, ó, por exemplo, aqui. Aqui está a minha CPU. Beleza? Deixa eu diminuir aqui minha imagem. Vou botar para cá, assim. Vou botar para aqui. Aí vai dar para vocês verem. Digamos aqui, ó, que eu tenha agora, na jogada aqui, eu tenho minha CPU. Certo? CPU. A minha CPU, ela precisa acordar. A tensão primária, ela não chega na CPU. Quem vai acordar a CPU é o Power Manager. O Power Manager, ele é o componente que dá o arranque inicial na placa. Só que ele só vai fazer isso quando ele entender que o nível lógico mudou. E quem é que vai fazer isso? O botão Power. Só que nesse caso aqui, nessa estrutura de Power Manager, vai entrar 4 volts e vai sair 1.8 volts para a malha de Power. Quando eu pressiono o botão Power, pessoal, eu faço um curto-circuito aqui, ó. Eu curto-circuito a malha de 1.8 volts, jogando ela para terra, certo? Na eletrônica digital, 1.8 volts aqui desse PMIC representa nível lógico. Nível lógico alto. Nível lógico alto, beleza? Então, 1.8 volts é nível lógico alto, certo? E quando eu aterro, eu gero no Power Manager nível lógico baixo. Nesse momento, o Power Manager, preciso acordar. O nível lógico caiu para 0, ele imediatamente envia 1.8 volts para a CPU. Ok? Ele envia 1.8 volts para a CPU acordar. No momento que a CPU acorda, galera, a CPU começa o comando do Power Manager, fazendo com que haja habilitações de buck, LDOs. Ele vai começar, ele faz o reset do Power Manager para entrar no mesmo ciclo da CPU e o processo de inicialização acontece. Agora, quando eu tenho uma falha no meu resistor aqui de 10K, se esse resistor de 10K aqui, ele tiver, vamos supor, com 17K, eu tenho uma alteração no meu resistor. Agora, o nível lógico do Power Manager, ele vai ficar instável, porque para que esse nível lógico aqui se mantenha normal, o Power Manager entende que está tudo bem ali, ele precisa desse resistor ali, certo? Se eu tenho uma falha nesse resistor aqui, eu posso impactar diretamente no meu Power Manager, certo? Ou em algum processo de pânico. Alguns Power Manager eu tenho malha default. Ok? O que seria default? Essa malha, pessoal, ela manda, né, algumas mensagens de problemas na CPU. Então, quando há algum problema com o Power Manager, ele informa para a CPU, certo? E a CPU tenta resolver esse problema e começa o ciclo de inicialização.